Depois de 13 anos, a nossa famosa grávida Taubaté voltou a ser assunto na internet e também na televisão. Ela é uma mulher que ficou muito famosa em 2012 porque ela fingiu que estava grávida de quadrigêmeos. E ela colocou uma barriga do tamanho do mundo, parecendo que ela tinha colocado a bola do Kiko debaixo do vestido. Uma barriga imensa do tamanho do globo terrestre. E aí ela foi pra televisão, deu entrevista para várias emissoras, especialmente para Record, para poder contar como é que foi a gravidez de quadrigêmeos dela. Obviamente que ela foi desmascarada, e na época ela foi desmascarada pela Cris Flores. E agora, depois de 13 anos, ela voltou pra televisão para contar pra gente por que ela fez aquilo tudo. E segundo ela, uma seita satânica obrigou ela a fingir que estava grávida de quadrigêmeos. E eu separei os melhores momentos dessa entrevista que ela deu pro Celso Portiolli. Vamos reagir. Podemos começar? Podemos. Então vamos voltar um pouquinho antes de quando essa história começou. Dia 20. Dia 20 de janeiro de 2012. Isso, foi quando aconteceu tudo, né? Quando chegou a mídia que a gravidez não era verdadeira. Não era verdadeira. Era uma falsa gravidez Isso. que foi descoberta e foi divulgada para todo o Brasil. Menina, então a gravidez era falsa? Nem sabia, tô passada, chocada. Eu tô passada, chocada. Nem desconfiei. E você desconfiava? Nessa época você perdeu totalmente a sua credibilidade. Você foi desmascarado. Você acha que hoje as pessoas vão acreditar em você? Não. Olha, eu não espero que elas acreditem em mim, mas eu espero que elas ouçam aquilo que eu vim para falar. Então, o acreditar ou não acreditar, nós temos o livre-arbítrio. Ana, já vou te adiantar, ninguém vai acreditar em você, tá bom? Mas a gente, como belíssimos fofoqueiros, amantes de uma fofoca, você pode ter certeza que a gente vai prestar atenção em cada palavra que você falar. Então, a parte de te ouvir, eu posso te garantir que todos nós vamos te ouvir. E vamos ficar assim, ó, com a orelha assim desse tamanho, parecendo um Dumbo, escutando toda a fofoca numa boa. Mas acreditar... Então, como eu mesma acredito em algumas coisas e desacredito em outras, eu não espero que todos acreditem, eu espero que eles me ouçam. Você foi criada na religião católica. Fui criada na religião católica. Quando você se afastou dessa religião? Em 2005. Por quê? Porque o meu pai, ele, quando soube, né, do meu namoro, assim, não foi nem do meu namoro, quando eu fiquei com o Kleber a primeira vez, que naquela época a gente usava essa frase, né, ele já começou a fazer coisas que eu não aceitava. O Kleber, pra quem não sabe, é o marido dela na época e até hoje ainda é o marido dela, eles são casados. E aí ela vai sustentar a todo momento que o marido dela não sabia da falsa gravidez. E aí alguns questionamentos foram levantados, até o Celso levanta esses questionamentos. Como é que você é casada com uma pessoa e o seu marido não sabe que a gravidez era falsa? Ele não te via pelada? Como um bom católico, um bom cristão. Como que seus pais reagiram quando você apareceu grávida do Eduardo, do seu filho, sendo que eles não aceitavam muito bem a sua relação com o seu marido? Sim, o meu pai reagiu muito mal. Meu pai, ele queria que eu saísse de casa, ele queria que eu fosse para qualquer lugar, mas que não ficasse. Nossa, verdade, né, gente? Ela tem um filho. Será que o filho dela sabe da famosa grávida Taubaté, que a mãe dele foi manchete no mundo todo? À vista dele. Recentemente você postou no seu canal do YouTube dizendo que você não se sentiu realmente acolhida pela sua família, você acabou se afastando e aí você começou a se aproximar de uma seita. Exato. Eu já estava namorando o Kleber e a família do Kleber participava dessa seita. Nossa, então ela tá colocando a família do marido dela como sendo participante dessa seita. E tipo assim, isso abre alguns questionamentos, né? Abre algumas portas. Porque ela tá colocando em jogo a reputação da família do marido dela. Então será que realmente ela tá mentindo, gente? Será que ela tá falando a verdade? Porque tipo assim, se ela estiver mentindo, é muito fácil da mídia descobrir se é mentira ou não. Só basta ir atrás da família do marido dela e investigar, né? Fazer entrevista com alguns deles. Então, ali eu conheci
eu gostei, eu fui muito bem acolhida e então eu decidi fazer parte dela. Você sempre soube disso, que era uma seita? Que se tratava de uma seita? Não. Você viu o que lá? Vi muitas coisas. E assim, no primeiro momento, o que eu vi foi um acolhimento. Então, eu fui acolhida. Aquilo que eu não tinha na minha casa, aquilo que eu não tinha com os meus pais, aquilo que eu não tinha vivido ali durante aquele um ano que eu acabei namorando o Kleber depois de tudo isso, eu não recebia. E lá eu recebi um acolhimento. Essa seita que você citou, ela cultuava o quê ou a quem? Ao demônio. Nossa, mas a gente foi para esse lado tão pesado assim, gente. Ai, essa seita cultua aqui. Ah, a gente cultua o demônio. E ela falando assim com uma tranquilidade. Demônio? Ao demônio. E você se sentia bem lá? Eu me sentia. Eu gostava de conversar com ele. Peraí, você conversava com um cramunhão? Gente, eu tô tentando imaginar a cena. Imagina uma pessoa parada, sentada assim numa cadeira que nem eu tô aqui sentado na cadeira, batendo papo com um cramunhão, como se nada tivesse acontecendo. E aí imagina o cramunhão falando pra ela: ah, a gente vai precisar que você finja que você está grávida de quadrigêmeos. Porque infelizmente aqui onde eu moro, no submundo, a gente não consegue ficar grávida de quadrigêmeos, então você vai ter que ficar grávida pela gente. Tipo assim, eu não entendo muito desse tipo de religião, de satanismo, mas alguns vídeos que eu já vi, algumas coisas que eu já pesquisei, pra pessoa poder chegar nesse patamar dela bater papo com a entidade, inclusive uma entidade tão poderosa como essa, que é o próprio Satanás, não é qualquer pessoa que faz parte da seita que chega nesse tipo de patamar. Ou seja, não é uma pessoa que frequenta ali esporadicamente. Como era essa conversa? Era muitas vezes de baixo calão, mas Amada, como assim de baixo calão? Você tá dizendo que o cramunhão falava palavrão junto com você? Então você sentava na frente dele e você falava o quê? Vai se fuder, tomar no c... Vai pra casa do caralho. Era isso, bate-papo? Esse baixo calão que você tá falando? Eram conversas normais, como nós estamos aqui. E a gente fazia ali, cultuava as imagens, que também existe, como nós católicos, né? Temos as nossas imagens, eles também têm, e não visíveis, né? Como nós temos, a gente costuma ter uma imagem de Nossa Senhora na sua sala. Eles não têm. Se você chegar na casa deles, você nunca vai imaginar que eles participam disso. A família do Kleber, por exemplo, eles vivem isso 30 anos. Como que sua família reagiu quando soube que você estava numa seita? Eles só souberam na madrugada do dia 20. Na madrugada do dia 20, do dia 19 para o dia 20, já era dia 20, quando a minha irmã me tirou de dentro da onde acontecia a seita. Assim que o seu filho nasceu, o Eduardo, o seu marido fez vasectomia a pedido deles. Da seita. Deles. Por anos eu me perguntei por qual razão. Mas eu nunca tive essa resposta. Agora, você ganhou alguma coisa dessa seita? Olha, eu ganhei um colégio. Eu não ganhei da seita, mas... Ah, é verdade. Ela era dona de um colégio, se eu não me engano, era uma creche, alguma coisa do tipo. E aí, na época que teve esse escândalo todo, ela acabou perdendo, né, esse colégio. Eu ganhei por meio dela, porque era um sonho que eu sempre tive. Então, eu fiz magistério e depois fiz pedagogia. Então, eu sempre tive no coração o sonho de ter um colégio. E aí, nasce a nossa escola, que foi uma das coisas que eu mais sofri por ter perdido. Então, para mim, foi assim, foi uma dor muito grande. Qual será o nome dessa creche, gente? Será que o nome da creche era Sementinhas e Capetinhas? Porque eu perdi tudo. Tudo mesmo. E essa escola, ela recebia crianças de que idade? Recebia crianças de 6 meses até 6 anos. E dentro da escola havia alguém da seita que você trouxe da seita para trabalhar com as crianças na escola? Quase todo mundo. Papai e mamãe, tudo bem com vocês? Venha!
traga o seu filhinho para estudar no nosso colégio, sementinhas e capetinhas. Essa parte que ela tá falando realmente faz sentido, porque geralmente quando as pessoas participam de algum tipo de seita e tudo mais, eles são muito fechados entre si. Então, quando alguém tem uma empresa, por exemplo, e quando tem algum integrante dessa seita que tá precisando de emprego, algumas coisas, geralmente os donos, né, das empresas contratam esse pessoal para poder ajudar. Quanto tempo depois rolou a história que você estaria grávida? Olha, eu entrei lá em 2005, foi em 2011. O seu marido já tinha feito vasectomia. Tinha, o Kleber fez vasectomia quando o Eduardo tinha 15 dias, mais ou menos, uns 15 dias. E você engravidou depois? Depois, aí e foi num foram ritual? anos. Sim. Que história é essa? Olha, nós participamos, né, vou dizer eu, na sexta-feira santa do ano de 2011, nós participamos de um encontro com várias pessoas lá. E aí, nessa noite, foi dito, olha, façam os pedidos que nós vamos dobrar, vamos guardar esses pedidos e ali vamos realizar os desejos de vocês. Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu pedido e eu lembro, como se fosse agora, eu escrevi, eu quero ficar grávida de novo. Então, todo mundo fez. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidinho. É possível reverter a vasectomia? A boa notícia para quem realizou o procedimento, mas gostaria de reverter, é que sim, existe a possibilidade de reverter. Com menos de 3 anos de procedimento, as chances de reversão são de 97%. Entre 3 e 8 anos, cai para 88%. De 8 anos a 15, as chances de sucesso são de 79%. Acima de 15 anos de procedimento, as chances ficam em 71%. Ou seja, não fazia tanto tempo que o marido dela tinha feito a vasectomia, então as chances de reversão eram muito altas. E você nunca pensou em falar pro teu marido reverter a vasectomia? Você precisou ir numa seita para poder ficar grávida de novo? Ô, Mona, você já foi mentirosa uma vez e você tá mentindo de novo? Vovó. Falsa! Os pedidos e entregou Mesmo seu marido sendo... Mesmo ele sendo vasectomizado. E aí eu fiz esse pedido, ele dobrou o meu papelzinho, molhou. Quem dobrou? A pessoa que estava lá conversando com a gente como se fosse, né, era o demônio ali. Para nós era ele que estava ali. E aí ele dobrou esse papel, molhou. Ele molhou em quê? Na bebida. Na bebida? Na bebida. Ele molhou na bebida, abriu, né, leu o que estava escrito, dobrou, molhou na bebida e engoliu, mastigou e engoliu. E disse o que pra você? Disse que o meu ele iria realizar. Não realizou, né, Mona? Você teve que mentir, né? Passado, o que? Acho que deve ter sido uns 15 dias ou mais, um mês. Eles me chamaram, pediram pra chamar e disseram que eu precisaria participar de um ritual. E aí eu participei. Que ritual foi esse? Precisava de levar algumas coisas e eu precisava que isso fosse feito para que o meu desejo fosse realizado. E aí, nesse ritual, eles fizeram o que precisava ser feito e eu sempre tive no coração que dali em diante nasceu a grávida de Taubaté. Por que eu te falo isso? Volto naquilo que eu falei no início, não é pra que eu seja... Gente, o Celso tá com uma cara de quem tá segurando o riso, ele tá tipo assim, ó. Para que eu seja a coitadinha. Não, porque naquela hora eu acreditei que aquilo ia acontecer. Mas você acreditava piamente que você poderia engravidar sem uma relação sexual? Ou sem uma inseminação? Acreditava. Não sem a relação sexual, porque nós vivíamos como marido e mulher. Então a relação sexual existia. Mas eu achava... Sim, mas no caso do seu marido, sim, não poderia... Sim. Mas eu acreditava que sim. Que a força que eles tinham me mostrado há tanto tempo atrás poderia fazer com que isso acontecesse. Você teve uma gravidez ou não teve uma gravidez? Olha, abortou, não abortou? Não abortei. O que acontece? A psicóloga que eu passava na época, depois que aconteceu tudo, eu fui encaminhada para uma psicóloga. E essa psicóloga me disse que provavelmente eu tive uma gravidez psicológica, porque a barriga cresceu no início. Logo depois do ritual?
Passado um mês e pouco, sua barriga cresceu. ela cresceu. Você chegou a fazer teste de gravidez? Cheguei. Chegou a fazer ultrassom? Não, a ultrassom não. Eu fiz o teste de gravidez, o teste de farmácia e o primeiro deu positivo. Será que mesmo na gravidez psicológica o teste pode dar positivo? Deixa eu ver aqui. Sim, é possível que um teste de farmácia indique positivo para a gravidez psicológica. Então pode ser que ele esteja falando a verdade. Essa parte está batendo. Bom, vamos lá. Você começou a barriga foi aumentando pouco a pouco? Não Ou foi... de uma vez? Não, acho que foi umas 2 ou 3 vezes, ela já ficou daquele tamanho. Pouco, então não foi pouco a pouco, com cuidado? Não. E não. ninguém estranhou isso, as pessoas próximas a você? A sua barriga ficou enorme da noite pro dia e ninguém estranhou? Sim, desconfiou. Teve gente que desconfiou. Inclusive, na primeira entrevista, né, lá em 2012, quando o caso repercutiu, a Record fez uma reportagem com o pessoal que morava ali perto e teve uma vizinha fofoqueira xereteira, com voz de fumante, né, com voz de quem fumou derby por 50 anos, falando que a gravidez dela parecia coisa de varinha de condom, porque foi da noite pro dia. A barriga cresceu sim, da noite pro dia. Eu falei, é varinha de condão aí. Eu fiz aquele barrigão. Não estranhou porque eu não vivia no meio de todo mundo. Ou seja, essa parte aqui não tá batendo, porque ela tá falando que o pessoal não estranhou, mas estranhou sim, a vizinhança inteira estranhou. Qual você acha que era a intenção da seita em divulgar que você estava grávida? Eu tô imaginando essa cena, gente. O pessoal da seita chegando pra ela e falando assim: Oi, diva, tudo bem com você? Então, o nosso cramunhão tá querendo ser papai de 4 demoninhos. Você pode fazer esse favor pra gente engravidar dele, por gentileza? Qual a intenção? Eu não soube até hoje. Mas eu sei que não saiu só de lá. Foram outras pessoas e que às vezes eu ainda acho que... Eu posso dizer para você que uma das pessoas que chamou a imprensa, ela era inocente, ela não sabia o que ela estava fazendo. Nessa época que ela chamou a imprensa, você já estava com aquela barriga enorme. Já estava. Quando você participou do ritual, alguém disse para você que seria um menino, uma menina ou quadrigêmeos? Não. Depois, com o decorrer da gravidez, que foi dito. Então, no primeiro momento, não. No primeiro momento, só disse que eu ficaria grávida. E aí, quando ela parou de crescer, eu soube que ela tinha que aparecer, né? De alguma forma, ela ia ter que aparecer. Então, apareceu a barriga. Então, ao contrário daquilo que as pessoas falam, que era uma barriga de silicone, porque ela era uma barriga de pano, ela era... então finalmente ela disse pra gente do que a barriga era feita. Porque na época que repercutiu, todo mundo queria saber o que tinha ali embaixo. E aí todo mundo apostava, era uma barriga de silicone, era uma bexiga, era uma bola, mas era um monte de pano. Tinham panos lá dentro, eram panos. Mas por que a barriga teria que aparecer? Porque tinha sido dito para a imprensa que eu estava grávida, né? Então ela já Mas quando você estava com a barriga pequena, mas não estava, não tinha sido dito para a imprensa mas ainda. já não estava tão pequena, né? Aquela enorme, ela surgiu... Não, mas antes disso, quando a sua barriga parou de crescer, Sim. a gravidez que você disse que era psicológica. Que é psicológica, sim. Exato. Por que você teve que mostrar que estava grávida? Não tinha imprensa ainda. Era você e a seita. Exatamente. Qual que era o interesse? Mostrar para algumas pessoas que frequentavam a seita? Que eu não era nem para mostrar para as pessoas que estava. Era para mostrar que eu realmente estava grávida e que... A seita queria que todo mundo visse que você estava grávida. Pra, tipo assim, todo mundo acreditar na seita, ter fé na seita, que a seita podia fazer milagres. Mona, essa seita que você tá falando, tem certeza que não é universal? Porque até onde eu sei, o universal ama fazer isso. Pega uma pessoa, um suposto ex-drogado, coloca lá na frente da igreja pra dar testemunho dizendo que é um ex-drogado. Sente o cheiro. Dá vontade. À vontade. Propósito. Eu sempre me perguntei a mesma coisa. E qual resposta você teve? Nenhuma. Como nenhuma resposta? Eu não tive nenhuma resposta, porque depois que eu saí de lá, eu nunca mais tive contato com ninguém de lá, pessoalmente, como eu tô tendo com você aqui. A culpa era deles, então? Não, a culpa não era deles. A culpa foi minha que deixei tudo isso acontecer. E por que quadrigêmeos? Foi pensado para gerar uma comoção nacional, não?
eu acho que não foi pensado para gerar uma comoção nacional. Quando eu fui para lá e a gente participava dos rituais, eu sempre sabia e sempre era orientada que eu levava comigo 4 demônios. Falei pra vocês, gente, os 4 capetinhas que ela tinha que dar à luz. É o enredo do bebê de Rosemary. Falar pra você que tem uns gêmeos ou tem quadrigêmeos, você deveria ser a primeira a não acreditar. Por que você acreditava nessa mentira e nessa ilusão? Exatamente. Exatamente. Eu também, por anos, me perguntei por isso. O porquê que eu acreditava. Hoje eu entendo que isso foi uma ação do demônio, foi uma ação daquilo que eu permiti que ele fizesse na minha vida na hora daquele ritual. Então, gente, eu estou aqui para contar para vocês que eu tentei enganar a nação inteira, o Brasil inteiro. Fui para uma emissora de televisão dizer que eu estava grávida de quadrigêmeos, mas a culpa era do demônio. De quem foi a ideia de fazer essa barriga continuar crescendo como se você realmente estivesse grávida? De uma barriga postiça. De uma das pessoas que estavam comigo lá. Na seita? Exato. Então, dentro da seita, você revelou que a sua barriga tinha parado de crescer. Nós participávamos de rituais, né? Então, a partir desse momento, o poder que eles falaram para você, esse poder passou a não existir. Eu não consegui ter essa visão. Além dos panos, o que mais tinha dentro da sua barriga? Tinha 2 trabalhos. Como assim? Que trabalho? Tinha 2 trabalhos. Na seita faziam-se trabalhos e ali tinha 2 trabalhos. Que precisava ficar lá. Quem te aprontava? Então, provavelmente, o que ela tá querendo dizer? Que a seita obrigou ela a colocar todos aqueles panos, e debaixo daqueles panos tinham alguns trabalhos, e aqueles trabalhos tinham que ficar lá pro desejo dela realmente acontecer, pra ela realmente ficar grávida. Ou seja, quando essa seita começou a ver que não estava dando certo, a barriga dela deixou de crescer, eles foram lá, obrigaram ela a colocar aqueles trabalhos pra que aqueles trabalhos fizessem ela engravidar. Uma das pessoas de lá. Mas todo dia? Não, algumas vezes. E eu trabalhava junto com elas o tempo todo. Então nós trabalhávamos... Mas na sua casa, você tomava banho com os panos? Não, eu tirava, às vezes eu tirava no sábado e tomava um banho, colocava, mas... Ou seja, você só tomava banho no sábado? Era só no sábado que você tirava o pano? Imagina o cheiro que ficava ali embaixo, gente. Já não vivia mais sozinha, você entende? Eu não vivia mais sozinha. É isso que eu sempre falo. Mas essas pessoas moravam dentro da sua casa? Não moravam dentro, mas moravam próximos. Então, se eu queria... eu quero ter uma amizade com o Celso. Fulano, Celso é fulano e ele quer... Eu posso ter o meu contato com o Celso? Ou seja, até para você ter um contato com uma pessoa, ter amizade com uma pessoa, você tinha que pedir permissão pra seita, mas aí supostamente essa seita deixou você ir pra emissora de televisão mostrar falsa gravidez, correndo o risco da existência dessa seita vazar em rede nacional. Então, quando foi que você percebeu que você não estava grávida? Na noite do dia 19 para o dia 20. E aí, nesse dia que aconteceu tudo, eles me deixaram lá, e aí eu fiquei sem o meu telefone, fiquei sem saber o que estava acontecendo, mas fiquei com o Eduardo, meu filho. Passou-se os dias, eu não sei dizer para você o que foi que aconteceu fora de lá, porque eu não tinha essa ideia do que estava acontecendo. Na noite do dia 19 para o dia 20, eu lembro que chegaram algumas pessoas que participavam e eu vi o meu celular em cima de uma mesinha, sabe aquela mesinha que tem um telefone, você sentava para telefonar nele? Eu vi em cima da mesinha. E eu peguei o meu celular e guardei no bolso. Coloquei junto com o meu vestido e deixei ali. Então aconteceu a janta, eles fizeram um jantar, eles fizeram tudo que tinha. Lá dentro você usava também a barriga falsa? Usava. E eu fiquei com o meu celular, então nós dormimos. Nós dormimos mais ou menos... Nós quem? Eu, o Kleber, o Eduardinho e algumas pessoas que participavam lá, dormiram na casa.
mais ou menos umas 2h30, 3h, a campainha tocou e eu escutei que chamaram o Kleber, meu esposo. E ele saiu e foi para fora. Quando ele entrou, ele já entrou com essas pessoas e com uma enfermeira. E essa enfermeira tinha uma bolsinha do lado e dentro da bolsa dela, depois, quando a minha irmã chegou, a gente soube que tinha uma seringa. E aí eu lembro que eles entraram e essa determinada pessoa me mandou para o quarto, para um dos quartos, e eu fui. Então, quando eu entrei nesse quarto, eu me dei conta de que aquele tinha um banheiro. E eu entrei no banheiro, peguei o telefone e liguei para minha irmã. Liguei e falei, fulana, socorro. O que você percebeu? O que poderia ter acontecido? Só Deus sabe. A seita que toda a família do marido dela fazia parte, inclusive o marido dela fazia parte dessa seita, e essa mesma seita entrou lá para matar ela com uma enfermeira. Cara, a mente dessa mulher funciona melhor do que a mente da J.K. Rowling quando escreveu Harry Potter. O que poderia ter acontecido? Eu vou dizer para você, eu acho que ali eu seria sacrificada. Então eu liguei para minha irmã e falei, fulana, socorro. Ela falou, onde você tá? Eu falei, tô em tal lugar, número 20, em frente a um campo de futebol. Foi só isso que deu tempo de eu falar e uma determinada pessoa estourou a porta do banheiro. Você era também acolhida, de repente a coisa virou? Exatamente. Você não estava com seu marido, com seu filho? Exatamente. E quem estourou a porta do banheiro? Uma determinada pessoa que participava da seita. Que não era da sua família? Não era da minha família, não era. Ele era... Você conhecia? Conhecia. Ele é uma pessoa também. Por que de um estourou bom a porta escalão. do banheiro? Porque eu me tranquei, né, dentro do banheiro e aí eu liguei pra minha Porra, Celso também faz umas perguntas, gente. Por que estouraram a porta do banheiro? Porque ela se trancou lá, né? Puta que o pariu, Celso. mãe pediu socorro. E era assim, 7 anos, 8 anos, sem a gente se falar. Sem a gente se ver, sem a gente nada. E o que aconteceu depois dele estourar a porta do banheiro? Ele me tirou de lá. E aí, pra mim, parece que foi foi como se fosse um flash. Eu saí de dentro, ele me tirou de dentro do banheiro, me jogou em cima da cama. Essa parte pareceu a Leandrinha falando. E ele me tirou da cadeira de rodas, me colocou sentado em cima da pia do banheiro. Ele me tira da cadeira de rodas, me bota em cima da pia do banheiro e a gente transa nesse banheiro. Agora na versão da grávida de Taubaté. E ele me tirou de dentro do banheiro, me jogou em cima da cama. E o que mais que ele fez, Flor? Conta pra gente. Aí tirou a barriga. Ele tirou a barriga e a enfermeira veio. Quando a enfermeira veio, eu passei por baixo do braço dela e corri para a sala. Quando eu cheguei na sala, eu encontrei o Kleber, a família toda do Kleber, e algumas pessoas que participavam de lá, e o meu irmão e a minha irmã. Quando você saiu do quarto sem barriga, seu marido achava que você estava grávida. Qual foi a reação dele de ver você saindo do quarto, depois que entrou a enfermeira, sem barriga? Ele só chorava. Ele só chorava. Ele só chorava. Por quê? Aí só ele sabe porque ele chorava, mas ele só chorava. Ele Nunca chorava. Te falou? Ele chorava compulsivamente. Ele chorava. E ele já estava do lado da família dele. E ninguém perguntou, ninguém questionou? Cadê os bebês? Nada. Nem a família dele que frequentava? Como se eles já soubessem que os bebês não existissem. Como se eles já soubessem, não, né? Porque se a família dele fazia parte da seita, e a seita sabia que você não estava grávida porque a sua barriga parou de crescer e mandaram você colocar aqueles panos, então a família do seu marido, fazendo parte da seita, eles sabiam que você não estava grávida. Quando você foi na Record, convidada para participar do programa, sugeriram um médico ao vivo? Não. Um ultrassom para fazer um exame? Não, a Cris Flores, no dia que a gente foi lá, ela sugeriu um ultrassom. Meu Deus, gente, a barriga do tamanho do mundo. E o mais engraçado é que a barriga dela é assim, a barriga dela é empinadinha, né? Como se estivesse empinada para cima. Sendo que quando a mulher tá grávida, a barriga ela meio que cai para baixo, né? Óbvio que cai para baixo, cair para cima fica difícil, né, Felipe? Por causa da gravidade, né, e do peso, a barriga da grávida fica apontada para baixo. A dela não, apontada para cima, gente. Como você se sentia quando as pessoas que iam até você para te ofender ou para falar alguma coisa aqui? Eu sempre, isso também, quem já ouviu... Meu Deus, cara, os memes que o SBT colocou, o SBT não vale 1 centavo.
Eu sempre dizia pra elas: Meu Deus, o emoji de grávida! Que pariu! você nunca usou o meu sapato. Bicha! Talvez se você tivesse usado o sapato que eu usei naquela época, você não teria suportado. Você não tem medo de ameaças? Eu não tenho medo. Você nunca foi ameaçada? Fui Por quem? por algumas pessoas. Agora, quando a gente apareceu, nossa, Por pessoas ligadas a quem? a eles. Aceita. Muitas. Não diretamente ameaçadas, mas nós recebemos muitas mensagens pedindo que não fosse falado o nome, que seríamos processados, que isso, que aquilo e que aquilo. Bom, resumo dessa ópera toda, dessa palhaçada toda. Ela disse que só queria se justificar, disse que não se importava se íamos acreditar nela não, e também disse que o intuito dela com a entrevista não foi se fazer de inocente, mas ao mesmo tempo ela jogou toda a culpa nessa seita. Ou seja, ela era inocente e essa seita toda era a maior vilã dessa história. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Beijos e até a próxima fofoca.